Olá, que coisa boa que nos encontrarmos aqui novamente. Deus abençoe. E aí, já rezaram um pouquinho? Então, coisa boa que nós estamos avançando, meus irmãos. Hoje já vamos para o sexto artigo do Credo, isso é muito importante. Cada dia a gente vai conhecendo um pouco mais do que a igreja, nossa mãe, nos ensina. E eu digo para vocês que o ensinamento da igreja é algo assim substancioso, é algo que vale a pena a gente conhecer. Vai nos dando um dom que nós chamamos de discernimento. Discernir o que vale a pena do que não vale. Discernir o trigo do joio. Isso é muito importante. Mas assim, vamos retomar um pouquinho. Eu queria retomar lá dos dogmas de Nossa Senhora, falar rapidinho, para saber se vocês estão rezando o terço, para saber se vocês estão acolhendo a companhia de Maria na vida de vocês. Por quê? Porque não interessa, não é importante a gente aprender a ficar só no intelecto das coisas. É muito importante a gente trazendo para a nossa realidade. E a questão de Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora, falar sobre Nossa Senhora, conhecer, isso não pode passar batido. É o tempo propício para você se aproximar mais da Mãe de Deus. Você já comprou um terço, você já está rezando o terço. Às vezes a gente tem dificuldade de rezar o terço, sentar e rezar. Mas olha, você pode ir ajustando e rezando aos poucos. Você pode começar rezando um mistério por dia. Você pode começar a rezar uma parte pela manhã, outro meio-dia, outro à noite. Mas ficar na companhia de Maria. Você pode rezar quando você estiver dirigindo, quando você estiver fazendo alguma coisa. Tem o texto pela televisão, tem lives aí com o texto, que você pode colocar o celular e ir rezando, acompanhando. Sabe? Mas olha, meu irmão, não perca a oportunidade da companhia de Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que pisou na cabeça da serpente. Aí você pergunta, como, Ceissa? Eu falei para vocês que os dogmas não estão assim explícitos na Bíblia, mas tem muitas passagens que conduz a isso. Maria, ela pisou na cabeça da serpente, não foi assim literalmente, ela pegou uma serpente qualquer e pisou na cabeça, não. Ela pisou na cabeça da serpente quando ela disse sim a Deus. Porque aquela que Deus escolheu para a mãe do Salvador, já pensou se ela tivesse dito não? Será que o plano de salvação teria se cumprido? Eu não sei lhe responder, não tenho essa resposta. Mas eu sei que ela disse sim. E quando ela disse sim, ela pisou na cabeça da serpente porque ela destruiu a serpente, que é o demônio, destruiu os planos dele de inferno para a nossa vida, de condenação eterna. Então, ela destruiu porque ela disse sim à salvação. Muitos dizem que Maria é co-redentora. Eu não sei se a igreja diz isso, mas ela teve a sua grande participação. Olha o que Maria responde para o anjo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Eu não podia nem estar gaguejando aqui, né, gente? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Olha a disponibilidade. Além de Maria pisar na cabeça da serpente, o demônio morrer de medo dela, ela nos livrar, ela ser essa mãe, nos livrar de todo mal, principalmente do mal que pode condenar nossa alma ao inferno. Além de tudo isso, Maria nos ensina imensamente. Olha esse ensinamento, faça-se em mim, segundo a vossa vontade. A vontade de Deus, meu irmão, é o nosso paraíso. Vontade de Deus fazer a vontade de Deus é o meu alimento, já dizia Jesus. Você está dizendo para o Senhor, você tem aproveitado esse tempo para dizer, Senhor, faça-se em mim a sua vontade? Ou você está voltado totalmente para aquilo que é a sua vontade, para aquilo que você gosta, egoisticamente falando, para aquilo que as suas preferências, vivendo a vida do seu jeito. Você está se abrindo à vontade de Deus na sua vida, como Nossa Senhora fez. Tem muitas coisas que nós vivemos, que fazem parte da nossa vida, que podem estar impedindo a entrada, o acesso do Senhor na minha vida, na minha casa, no meu coração. Então você já tem esse desprendimento para dizer assim, Senhor, isso aqui eu entrego, isso aqui eu deixo. O que você precisa deixar?
O que você precisa tirar da sua vida, porque ali, né, naquela realidade, não está presente a vontade de Deus. Então, isso Maria nos ensina. Foi concebido no seio da Virgem Maria. E aí começa a cumprir aí a grande promessa de salvação. Foi ali um grande divisor de águas na nossa história de salvação. Foi um deles, porque tiveram outros. Aquele foi ali um grande divisor de águas, porque agora o Salvador já está concebido e já nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, nós vimos o julgamento injusto, né, de Jesus, nós vimos que foram judeus que condenaram Jesus, aquela parcela daqueles judeus daquela época, principalmente as autoridades religiosas, civis, mas a igreja vai dizer, meus irmãos, não fique apontando o dedo para os judeus, não, porque você, no seu pecado, você está crucificando o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é forte, né? Então, quando eu estou pecando, eu estou ofendendo gravemente a Deus. O pecado é algo terrível. E aqui a gente para pensar mais uma vez, para perceber mais uma vez, para não passar despercebido, para não ficar nas nossas distrações, porque nós vivemos num mundo cheio de distrações e nós andamos muito distraídos. As pessoas andam muito distraídas, o Senhor está falando, a palavra está sendo anunciada e as pessoas andam muito distraídas. Mas não passe batido isso. Não deixe de perceber. Eu chamo mesmo a atenção de vocês. O pecado é um mal terrível. O pecado é um mal terrível. Pode nos iludir, pode nos dar momentos de prazer, pode nos dar momentos de felicidade, mas pode nos condenar. E olhando para nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos perceber quão terrível é o pecado. Levou o Filho de Deus à morte. E onde o pecado pode estar nos levando? Às vezes o pecado está nos levando a grandes sofrimentos. Nós falamos aí da condenação de Jesus, falamos do sofrimento. Então, pode ser que muitos sofrimentos na minha vida sejam por conta dos meus próprios pecados, das minhas escolhas erradas. E a gente não pode se eximir disso, não é verdade? Então, o pecado é esse grande mal. Jesus morreu, de fato experimentou a morte, desceu à mansão dos mortos. Outro ponto importante, falo assim dos pontos importantes para que não passe batido. Você percebeu isso aqui? Você compreendeu que Jesus desceu à mansão dos mortos, na região onde estavam todos os mortos, os bons, os ruins, à espera do Messias, à espera do Salvador, do cumprimento da promessa. Mas que Jesus desceu lá, mas não foi como um mortal qualquer, como igual aos outros. Ele desceu lá como o Salvador e ele foi anunciar a boa notícia e foi resgatar aqueles justos que estavam lá aprisionados, porque estavam todos na região dos mortos, no Sheol. Então Abraão estava lá, Moisés estava lá, os profetas estavam lá, tantos outros justos que morreram antes da vinda do Messias, antes da vinda do Salvador, estavam lá na região dos mortos. Então, a partir da ida de Jesus na região dos mortos, eles foram liberados, eles foram libertos e puderam subir ao céu. E estão no céu, na glória de Deus. Ressuscitou. E aqui nós vimos nas hierarquias, a gente vem falando em hierarquias que são, tipo assim, os graus de importância, né? E a gente viu que nas hierarquias, na importância da nossa fé, daqueles que é a nossa profissão de fé, a gente viu que a ressurreição ocupa um lugar superior. Porque em vão seria a nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado. Nós não teríamos a esperança da ressurreição. Então vocês veem que o primogênito, o primeiro da multidão de irmãos, o nosso primeiro irmão, ele ressuscitou e ele não reencarnou. Ele não vai reencarnar. Para que a gente fique bem claro também que reencarnação é totalmente divergente do que nós professamos quando nós professamos a ressurreição. E porque muitos católicos, cristãos, estão aí se envolvendo com doutrina reencarnacionista. Então, meus irmãos, a nossa fé é coisa séria. Jesus não veio aqui brincar. Jesus não veio aqui passear. Jesus não veio aqui fazer de conta.
Jesus veio para nos salvar, para me salvar, para lhe salvar. Então, essa história de que reencarnar, eu vou evoluindo e vou melhorando e vou passando a ser uma pessoa melhor e por ali eu vou ser salvo, nega todo esse sacrifício de Jesus. Isso é muito grave para a nossa fé. Então, eu não posso nem passar perto desse tipo de ensinamento, porque é negar Jesus Cristo. Além de eu crucificá-lo na cruz com meus pecados, eu ainda vou negá-lo. É reduzir a zero, é reduzir a nada o martírio, o calvário, a morte, a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa mensagem cristã, essa é a nossa fé, essa é a nossa profissão de fé, que a doutrina espírita, ela nega literalmente. Vocês estão percebendo, assim, a gravidade? Essa clareza é, assim, muito importante para a gente. E hoje nós vamos para o 6º mandamento. Qual é? Mandamento não, perdão. E hoje nós vamos para o 6º artigo do credo. Qual é ele? Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, aquele que desceu, né? Aquele que desceu, Nosso Senhor subiu ao céu. Nós vamos falar hoje da ascensão de Jesus. O que é ascensão? Ascender é subir. Ascensão profissional, né? A gente usa esse termo. Então, ascender é subir ao céu. Jesus subiu ao céu. E aqui é importante a gente distinguir ascensão de assunção. Nós vimos que o dogma de Maria, ela foi assunta ao céu. Ela foi elevada ao céu pelos anjos. Ela não se elevou, ela foi elevada ao céu pelos anjos. E Jesus, ele não foi assunto, ele ascendeu. Ele subiu ao céu no poder do Espírito Santo. É algo fantástico. Então, aquele que se humilhou, agora Deus o exalta. Subiu ao céu. Vamos pegar o que diz aqui a palavra de Deus? Olha, em Atos 1, de 10 a 11, tem uma passagem aqui que narra muito bem a ascensão do Senhor. Se bem que a ascensão do Senhor, ela está normalmente no final, ela está no final de Marcos, ela está no final de Lucas, os evangelistas também vão narrar a ascensão do Senhor. E aqui, em Atos dos Apóstolos, 1, de 10 a 11. 10. Enquanto acompanhavam com seus olhares, eram os seus apóstolos que estavam ali com ele, enquanto acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco e lhe disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Então, meus irmãos, nesse artigo, nós vamos tratar da subida do Senhor Todo-Poderoso. Mas aqui mesmo, nessa passagem, já está dizendo que ele voltará. Do mesmo jeito que vós os vedes subir, ele voltará, do mesmo modo que eu vi subir para o céu. Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 16, vai dizer, o Senhor Jesus, depois de ter lhe falado, Marcos 16 já é no final do capítulo do Evangelho de Marcos. Depois de vos ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então, pela sua humilhação, pela sua humildade, pela sua obediência, Jesus cumpriu aquilo que era o plano salvífico de Deus. Depois de ressuscitado, nós vimos que ele apareceu para os apóstolos, e aqui é importante a gente perceber como que ele apareceu para os apóstolos. Nós falamos na catequese passada que ele apareceu com propriedade de um corpo glorioso, porque ele atravessava as paredes, ele aparecia em qualquer lugar e sobre um aspecto que ele quisesse. Mas ele ressuscitou no seu corpo, que foi flagelado com sinais, com a marca da cruz. Fica claro também para vocês perceberem que a ressurreição de Cristo foi diferente da ressurreição de Lázaro. Né? Lázaro ressuscitou, ficou como homem normal, não tinha propriedades de um corpo glorioso, e ali ele viveu e depois morreu. Pelo que se entende na Bíblia, os judeus logo depois
mataram ele porque era um testemunho muito forte dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele já estava no terceiro ou quarto dia de morto. Então eles foram para lá e tinha uma presença muito grande de pessoas quando Jesus ressuscitou Lázaro. Então Lázaro era assim uma ameaça para eles, o testemunho de Lázaro. Então, Jesus ressuscita nesse corpo com propriedade gloriosa. Mas aqui, outro ponto a gente precisa. Não é no corpo humano normal, mas também ainda não é no corpo plenamente glorioso. É a glória de um corpo ressuscitado, mas ainda não é a glória de um corpo exaltado. E aí você vai ver isso quando Jesus aparece para Maria Madalena. Você sabe que Maria Madalena, no outro dia cedo, ela foi lá no túmulo e chegou lá, ela não encontrou Jesus, o túmulo estava vazio e ela fica preocupada e ela vê alguém, ela acha que é um jardineiro, você vê o aspecto que Jesus aparece ali e pergunta o que procuras e ela fala, meu Senhor, ela fala o corpo do meu Senhor que foi sepultado e roubaram, e aí ele fala Maria. Quando ele fala Maria, aí ela reconhece, aí ela, meu Senhor não, meu Senhor e meu Deus foi Tomé que falou. E ela fala Rabone, que quer dizer mestre, Rabone. E aí ela se volta para Jesus. E o que é que Jesus diz para ela? Não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Então aqui existe assim essa diferença. Fica claro, entre esse corpo ressuscitado, com propriedades de um corpo glorioso, mas ainda em plena glória. Ainda não está, não é a propriedade de um corpo exaltado. Jesus não entrou plenamente na glória do Pai, porque ele não tinha ainda ascendido ao Pai. Outro ponto que vem marcar isso aqui é a aparição de Jesus a São Paulo, a conversão de São Paulo, acho que a gente já falou também. Todas as aparições de Jesus foi antes da sua ascensão. Então ele aparecia com esse corpo, com propriedades gloriosas, mas depois da ascensão, que consta na palavra de Deus, Jesus de fato ele apareceu para Paulo. E ele apareceu numa luz imensa, porque o seu corpo já havia sido exaltado. Então já era um corpo plenamente glorioso. Porque, meus irmãos, a gente sabe que Jesus para conceber no ventre de Nossa Senhora, ele teve que abrir mão da sua glória. Porque nós não suportamos, como pobres mortais, nós não suportamos a glória de Deus. Jesus ele não vai aparecer para você no auge da sua glória, porque nós não vamos suportar. Então, por isso ele teve que, a gente fala a Kenos, né, Filipenses 2, o esvaziamento. Jesus, de fato, ele esvaziou mesmo de toda a sua glória. Deve ter sido um tremendo esvaziamento que a gente não consegue nem imaginar. Mas aí ele esvaziou-se a ponto de se tornar um embrião. E aqui ele já tem propriedades gloriosas, mas não foi ainda exaltado. Quando ele aparece para Paulo, antes Saulo, ele já está exaltado. Calcula-se foi uns 20 anos depois da sua ressurreição. Então Saulo vê assim, aquela grande luz e ele cai porque ele chega a ficar cego ali. Então já era Jesus na sua glória, para a gente perceber a diferença, certo? A gente vai para o próximo vídeo, a gente continua. O tema de hoje não é muito extenso, então o outro vídeo vai ser um pouco breve, certo?